Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente vai dar prosseguimento às nossas funções oxigenadas, lembrando que estamos estudando compostos orgânicos, nós já vimos os álcools, os fenóis, ácidos carboxílicos, e hoje a gente vai dar prosseguimento às funções oxigenadas, né? Então, aqui para relembrar rapidinho, a gente vai ver o oxigênio fazendo ligações simples com carbono e com hidrogênio, como aqui nesse caso, como aqui, né, a gente tem hidroxilo, oxigênio fazendo ligação com carbono saturado, então isso significa que é um álcool. Aqui a gente tem oxigênio fazendo uma ligação simples carbono, aqui uma ligação simples também fazendo carbono, que dá a função éter. Aqui a gente tem uma carbonila, né? Para relembrar, a carbonila é aquele composto onde a gente tem um carbono ligado com uma dupla ligação, né, ao oxigênio, né? Então todos esses aqui são funções orgânicas distintas, né? Aqui é um ácido carboxílico, aqui é um aldeído, aqui uma acetona, e hoje a gente vai estudar essa função aqui que tem uma carbonila ligado a um oxigênio, né? Uma carbonila, esse carbono da carbonila está ligado a um oxigênio e esse oxigênio ele está ligado a um carbono, né? Então, a gente vai estudar os ésteres. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar é que os ésteres eles têm algumas características. Uma delas, né, os ésteres são esse composto aqui, aonde a gente tem uma carbonila aqui, né, vizinha a um oxigênio. Mas se a gente observar as reações, né, a reação e observar os reagentes são compostos orgânicos, que a gente já viu. Esse primeiro aqui é o que? Vamos lá. A gente tem um carbono ligado a uma carbonila vizinha a uma hidroxila, né? Então a gente tem uma carboxila. Quando a gente tem uma carboxila, a gente tem um ácido carboxílico. E aqui a gente tem uma função chamada de álcool, né? Por quê? Porque aqui a gente tem uma hidroxila vizinha a um carbono saturado. Então, toda vez que eu tiver um ácido carboxílico reagindo com um álcool, eu vou formar um éster. Então, duas funções orgânicas diferentes, duas funções orgânicas distintas estão reagindo para formar o éster mais o álcool, mais água, né? Uma característica que a gente pode observar também é que a carbonila aqui, né, ela advém do quê? Ela é oriunda do quê? Ela é oriunda desse ácido carboxílico, é tanto que está em rosa, né? Já o oxigênio que fica no éster, ele é oriundo do álcool, né? Então, esse hidrogênio aqui vai reagir com essa hidroxila, formando a água, e aqui a gente vai ter a parte do álcool, né? E, além disso, o que a gente pode observar é que é uma reação de equilíbrio, ou seja, a gente tem a questão da dupla seta, ou seja, os reagentes estão se transformando em produto e os produtos estão se transformando em reagente, né? Aqui a gente tem um ácido carboxílico, o nome dele, vamos lá, MET, né? São dois carbonos. Qual é o prefixo para dois? Et. É um ácido, então é um ácido etanóico. O I, o AN, é porque só tem ligações simples. O segundo composto, né, é o álcool, né, o propanol, porque ele tem, ó, vamos lá, 1, 2, 3, MET, ET, prop, né, então, prop porque tem 3 carbonos, AN porque só tem ligações simples e OL porque é um álcool. E aqui a gente tem o éster e a água. Então, só para a gente relembrar o equilíbrio químico, né? Então, no equilíbrio químico, a gente tem reagente transformando em produto e produto transformando em reagente, por isso que a gente tem uma dupla seta. Além disso, a gente pode mexer nesse equilíbrio químico, né? Então, por exemplo, se eu aumento a concentração de nitrogênio, eu vou deslocar o meu equilíbrio para o lado dos produtos, né? Ou seja, para o lado do NH3. É simples, né? Se eu tenho um excesso, o equilíbrio sempre vai ser deslocado para o sentido da falta. Então, se eu tenho um excesso de nitrogênio, esse equilíbrio vai ser deslocado para a falta. Quem está em falta? A amônia, né? Porque tem uma concentração menor. Então, o equilíbrio vai ser deslocado para a reação dos produtos. E a gente representa
assim, né, que está sendo deslocado para o lado dos produtos. O aumento da concentração de NH3, né, então agora eu tenho bastante produto, né, então ele vai deslocar para o sentido de reagentes. A gente tem o aumento da temperatura, lembrando que o aumento da temperatura ou a diminuição da temperatura está relacionado se a reação é exotérmica ou endotérmica, aqui no sentido direto, né? Lembrando que o sentido direto é do reagente para o produto e o sentido inverso é do produto para o reagente. No sentido direto, a reação é exotérmica. Então, o aumento da temperatura favorece a reação endotérmica. É só a gente pensar. Quando eu vou assar um bolo, né? O bolo é um processo endotérmico. Por quê? Porque eu preciso absorver aquele calor e com o calor que está ali, né, é que eu vou fazer o bolo crescer. Se eu não der calor, o bolo não cresce. Então, o aumento da temperatura favorece as reações endotérmicas. Essa aqui é uma reação exotérmica. Como eu sei disso? Porque o sinal aqui está negativo. Então, se o sinal do ΔH, né, está negativo, isso significa que é uma reação exotérmica, né? Está liberando calor para o meio. Então, o aumento da pressão, da temperatura, vai favorecer o outro lado, que é dos reagentes. E o aumento da pressão, né? O aumento da pressão vai para o lado dos produtos. Por quê? Porque aqui eu só tenho 1 mol de amônio. Aqui eu tenho 2 mols, né? Aqui eu tenho 1 de nitrogênio e 1 de hidrogênio, né? Ou seja, o volume aqui é maior do que aqui, né? Então, o aumento da pressão vai ser deslocado no sentido de NH3. A diminuição da temperatura, a gente viu que favorece uma reação exotérmica, né? Então, vai ser no sentido de produto, no sentido direto, e a diminuição da pressão vai ser no sentido dos reagentes, né? Então, uma reação de esterificação. Como eu falei, na reação de esterificação, a gente tem o sentido direto, que é uma reação de esterificação, e o sentido inverso, que é chamado de hidrólise, ou seja, eu estou quebrando essa molécula e formando o álcool mais o ácido acético, o ácido carboxílico, né? Que nesse caso aqui é o ácido acético ou ácido etanóico, porque só tem dois carbonos, a cadeia carbônica, né? Então, eu tenho que ver quais são as condições que favorecem. Então, se eu colocar reagente em excesso, eu vou favorecer a formação do éster. Então, se eu quiser que o equilíbrio se desloque para o lado dos produtos, eu tenho que colocar reagente em excesso. Ou, se não, também utilizar o catalisador da reação, que é o ácido sulfúrico, né, H2SO4. Ou, se não, utilizar um reagente dessecante, né, retirar a água, né, porque o equilíbrio sempre vai ser deslocado para o lado da falta. Então, se eu estou retirando água, né, da minha reação, se eu estou tirando o produto da minha reação, o equilíbrio vai ser deslocado para o sentido da falta, ou seja, no sentido do produto. Então, os ésteres, né, é todo composto formado pela substituição da hidroxila, né, do grupo carboxila, por uma alcoxila, ou seja, né, essa parte aqui que vem é proveniente de um álcool, ou seja, eu tenho um oxigênio ligado a um carbono saturado, né? Então, aqui eu formei o meu éster. Então, para identificar se tem um éster, eu tenho que ter carbonila e um oxigênio, né? Carbonila e oxigênio vizinhos um do outro, sendo que esse oxigênio ele tem que estar ligado a um carbono saturado, né? Então, qual desses compostos, né, tem a função de éster? Então, vamos lá, a gente tem que identificar a carbonila e tem que estar vizinha a um oxigênio. Então, aqui, uma carbonila vizinha ao oxigênio. Então, é um éster, né? Aqui, a gente tem carbonila vizinha ao oxigênio. Só que esse oxigênio, ele está ligado a hidrogênio. Então, se está ligado a hidrogênio, a gente sabe que é o que? Um ácido carboxílico, né? Aqui, a gente tem uma carboxila, né? Aqui, a gente tem uma carboxila. Aqui, a gente tem uma carbonila vizinha ao oxigênio, né? E esse oxigênio, ele está ligado ao quê? A um carbono. Então, aqui a gente tem um éster.
Aqui a gente tem uma carbonila vizinho ao oxigênio e esse oxigênio ele está ligado a um carbono. Então, aqui a gente também tem um éster, né? Para a gente consolidar o conhecimento. Então, aqui a gente tem um ácido, ele reagiu com metanol e formou um éster, né? Como que a gente sabe que é um éster? Porque a gente tem uma carbonila vizinha a um oxigênio e esse oxigênio ele está fazendo uma ligação com o carbono, né? Então, se a gente observar a questão da coloração, né, das cores, a gente vai ver que a carbonila, né, ela sempre vai ser relacionada à questão do ácido. Então, toda parte que tiver carbonila, eu sei que é oriunda do ácido carboxílico. Aqui também, ó, no proponoato diétil, né? Então, a gente tem essa carbonila aqui, né? Vizinha a esses carbonos que foram oriundos do ácido, né? E a parte azul aqui que vem do álcool, né? Lembrando que os átomos não têm coloração, é só para a gente identificar. Então, a gente viu a esterificação, que seria a formação do éster, mas a gente também pode ter a hidrólise do éster. Se eu adiciono uma base muito forte, como hidróxido de sódio, eu vou deslocar o equilíbrio para o sentido da hidrólise e não da esterificação. Então, aqui a gente tem um éster, o hidróxido de sódio, ou seja, está formando uma hidrólise, ou seja, eu estou formando um propanoato de sódio, que a gente viu que é um sal de ácido carboxílico, mais o álcool, né? E a nomenclatura? Como se dá a nomenclatura? Então, a gente vai ter a parte do ácido e a parte do álcool. Na parte do ácido, ele vai terminar em oato. E a parte do álcool, ele vai terminar em ila. E lembrando, sempre a gente vai ter que identificar qual é a parte do ácido e qual é a parte do álcool. A parte do ácido é aquela que tem a carbonila e a do álcool é aquela que começa com o oxigênio. Então vamos, né, fazer alguns exercícios. Aqui a gente já viu esse exemplo, né, o ácido carboxílico, o ácido etanóico. Aqui a gente tem o álcool. Aqui a gente tem essa carbonila reagindo com esse éster. A gente tem essa carbonila reagindo com álcool e formando esse éster. Então, aqui, eu tenho a parte que vem do ácido, né? Que é essa parte. Eu tenho quantos carbonos? Met, et, né? Então, é et. Então, é etanoato, né? Porque o ácido, ele termina em oato. Etanoato de 1, 2, 3. Tem quantos átomos de carbono? 3, né? Então, met, et, prop. Então, é etanoato de propila. Aí, aqui, esses ésteres, vamos lá. 1, 2, 3. Então, a parte do ácido tem um 3. Então, vamos lá. Met, et, prop. Como que eu sei que é a parte do ácido? Porque eu tenho a carbonila aqui, ó. A carbonila está ligada a esse carbono. Então, a carbonila ligada aos outros carbonos é do ácido carboxílico. Então, vamos lá. Met, et, prop. Então, é propan. Por que? Porque eu só tenho ligações simples. Prop, por quê? Porque eu tenho 3 carbonos. Então, é propanoato de 1, 2, 3. Met, et, prop. Então, é propanoato de propila. Aí, aqui. 1, 2. Eu tenho 2 carbonos, né? Essa parte aqui veio do quê? Veio do ácido carboxílico, né? Então, met, et. Então, etanoato, et, porque são 2, e o an, porque só tem ligações simples, e o ato é por conta da terminação. Então, etanoato de... Qual é o nome disso? Eu tenho quantos carbonos? 1, 2, 3, né? Eu tenho 3 carbonos. Eles são iguais aqui, né? Então, qual o nome dessa ramificação? É isopropil, né? Só que a gente está no éster, então vai ser etanoato, né? Que é essa parte, o etanoato. Essa parte em relação ao ácido carboxílico e isopropila é em relação ao álcool, né? Aí a gente tem aqui o outro composto. Esse aqui, oriundo do ácido carboxílico,
E esse aqui oriundo do álcool, né? Ácido carboxílico, por quê? Porque eu tenho a carbonila. E aqui é o do álcool, porque eu tenho um oxigênio ligado a um carbono. Então, esse aqui é o benzoato de benzila, né? Então, lá, as propriedades. Então, as forças de interação molecular, né? Aqui a gente tem um carbono, oxigênio ligado. Então, aqui a gente sabe que tem uma diferença de polo, que o carbono ele é mais positivo e o oxigênio é menos positivo ou mais eletronegativo, né? Então, o dipolo está deslocado para cá, né? Assim como esse está deslocado para cá, porque o oxigênio aqui também ele é mais eletronegativo do que o carbono, né? Então, a gente tem uma diferença de dipolos. Então, se a gente tem uma diferença de dipolos por conta que os átomos eles têm características de eletronegatividades diferentes, a gente fala que é um dipolo permanente, né? Lembrando que existem 3 tipos de forças de interação molecular: a dipolo induzido, ou se não também chamado de forças de London, dipolo permanente, dipolo-dipolo, ou as ligações de hidrogênio. A gente tem isso daqui, né? E essa cadeia, essa parte orgânica, ela é bem pequena. Se a gente observar aqui, só tem 2 carbonos e aqui só tem 2 carbonos. Então, o que vai predominar aqui seria a ligação dipolo permanente, né? Porque esse tipo de interação é mais forte e a interação entre esses carbonos, né, são pequenos. Mas se a gente observar que nessa molécula, por exemplo, aqui, a gente tem 10 átomos de... 10 não, 12, ó, 1, 10, né? 10, 11, 12. São 12 átomos de carbono e aqui 10 com mais um 11. Então, as forças, né, que vão predominar, já posso dizer que a dipolo permanente ela vai ter menos força quando comparada com essa daqui, né, a dipolo permanente. Por quê? Porque eu tenho uma contribuição muito maior da parte carbônica, né, que essa daqui, né, do CH2 e do CH3, ela é muito maior do que essa daqui que só tem um CH3 e a carbonila, né? Então, por isso que tem essas diferenças de interação molecular. Os pontos de fusão, o éster, ele fica aqui entre a acetona e o álcool, lembrando que sempre tem que fazer as comparações com massa molar próximas, né? E as aplicações práticas basicamente aqueles cheiros, né, que se dá. Então, tipo, etanoato de etila é a essência de framboesa, o benzoato de metila é o kiwi, butanoato de etila é o morango, etanoato de octila é a laranja e o propanoato de metila é a pinha.